Apocalipse capítulo 14, do verso 7 até o verso 10. A nossa mensagem de hoje fala sobre liberdade. Apocalipse capítulo 14, do verso 7 até o verso 10. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: E dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é o quê? A hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e a fonte das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu e o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. Aqui todos nós praticamente já conhecemos esses versículos de Apocalipse. Aqui ele fala sobre o juízo de Deus e fala sobre também a queda de Babilônia. Todos nós aprendemos que Babilônia significa o quê? Confusão, né? Lugar onde há confusão. E aqui nós vemos também falando sobre o vinho. O vinho significa doutrinas ou ensinamentos, mas esse é diferente porque é misturado, é falsificado. Falando sobre liberdade, aqui a mensagem das três mensagens angélicas está anunciando o Evangelho de Deus e mostrando para o mundo e para nós que em breve vai haver a liberdade do povo de Deus. Todos nós sabemos que, como nós vimos ali no vídeo, né, aqueles irmãos que infelizmente passaram por uma experiência de prisão, e toda pessoa que está preso ou está passando por alguma situação difícil, por alguma opressão, a sua vontade dentro de si é que um dia ele seja liberto. Mas o próprio Jesus Cristo, ele mesmo disse que no livro de João capítulo 8, verso 34, quem quiser conferir, confere, que diz assim: E Jesus garantiu que todo aquele que comete pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. Então essas pessoas, quando eles chegam a ser presos por alguma circunstância, eles cometeram um delito, eles cometeram um pecado. Então esse delito que eles cometeram, eles acabam se tornando escravos. E hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, muitas pessoas são escravos do vício, são escravos das tradições, são escravos até mesmo da moda, são escravos da beleza, acham que é bonito demais e subjuga os outros. E aqui a mensagem está nos dizendo que essas pessoas, se não tomarem cuidado, eles vão fazer parte junto com Babilônia. E nós vimos aqui o conselho que Deus dá para cada um de nós, que nós lemos no verso 7, que diz aqui que nós devemos dar o quê? Dar glória, porque é vindo o quê? A hora do seu juízo. E, igreja, a hora do juízo de Deus, ele já chegou sobre a face da terra. Os profecias nos ensinam dizendo que o que está acontecendo na atualidade, essas enfermidades grandes que houve há um tempo atrás, nós tivemos uma grande pandemia mundial do vírus, do coronavírus, é dengue, não é isso? E as pessoas são infectadas. A Bíblia nos informa aqui no livro de Isaías, capítulo 24, verso 4 e 5, que diz que a terra ela está contaminada por causa dos seus moradores. Por quê? Porque transgride as leis, viola os estatutos, quebra a aliança eterna, e aí ele vai dizendo mais ainda, tudo que se planta não se dá, se murcha. Enfim, o culpado dessas mazelas está acontecendo é do próprio ser humano. E às vezes as pessoas perguntam, mas se Deus é amor, por que está acontecendo isso? Se está acontecendo, e onde é que está Deus, irmãos? Deus continua no seu trono, Deus continua na sua glória e Deus continua sendo o mesmo Deus. Muitas das vezes eu sou preso pelo meu vício, por um pecado que eu tenho, por causa de mim mesmo, que não quero me render aos pés do Senhor. Por causa de mim mesmo, que talvez não estou atentando para os fatos que estão acontecendo à nossa volta. E o que acontece? Eu acabo sendo escravo. Eu acredito que tanto esses irmãos como muitas outras pessoas que hoje estão presas, eu já não digo privilégio, mas já visitei encarcerados, amigos meus, e é muito triste, irmãos, que a pessoa quer a liberdade, mas não pode. Tem que cumprir aquele período determinado. Muitos, eles, digamos assim, muitos
eles não querem mais voltar ao estado que era antes, mas muitos não ligam e continuam de novo na mesma prática. Aí é preso de novo. Por quê? Porque não deram ouvidos à voz de Deus. O juízo, irmãos, de Deus ele já começou e continuará até que os casos de todas as pessoas sejam decididos, até o fim, até o tempo da graça dada a este mundo. Hoje nós vivemos sobre a graça de Deus. A porta da graça ela está aberta para todos. A porta da graça continua aberta. A salvação é para todos, o convite é para todos, a redenção é para todos, a liberdade é para todos. Mas em breve essa porta da graça vai se fechar. Quando terminar o período do juízo investigativo, que nós aprendemos nas profecias bíblicas, que começou em 1844, onde Jesus passou do santo para o santíssimo, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele agora é o nosso advogado, está intercedendo por cada um de nós. Então, irmãos, mas em breve, quando todos os casos passaram, porque os livros foram abertos, o livro da vida, o livro da memória, o livro dos registros e o livro da morte, os 4 livros eles foram abertos. E nós lemos aqui em Apocalipse que só o Cordeiro que era digno de abrir os livros. Os selos já foram abertos. Nós vimos há um bom tempo atrás os fatos que estão acontecendo no mundo, terremotos, violência, guerra, porque os selos já foram abertos. Nós estamos na iminência do 6º para o 7º selo, que é a volta de Jesus. Será que nós não paramos para pensar nisso? A mensagem do anjo de Deus aqui em Apocalipse está anunciando que chegou a hora do juízo. Chegou a hora, talvez, dos encarcerados procurar a libertação, procurar a Jesus. E muitas pessoas desdenham de obedecer a Deus, de obedecer os mandamentos de Deus. Preferem ficar presos nas tradições humanas, preferem acreditar no falso profeta de que no verdadeiro profeta que é a palavra de Deus. E as pessoas ficam agarradas a isso, às suas tradições, fazem sacrifícios imensos, fazem penitências imensas, sacrificam o seu corpo, sendo que Deus ele não pede isso. A única coisa que ele pede a nós é que nós apresentemos a ele o nosso corpo, sacrifício vivo, um culto santo e verdadeiro para o Senhor. Só isso que Deus pede, que nós o quê? Quando ele diz, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, não vamos achar que não é Deus que esteja falando. Então, meus amados, nós temos que prestar bastante atenção. E aqui nós vimos agora, nesse ponto que eu quero me deter, sobre o que diz aqui, seguiu o 3º anjo dizendo, o verso 8, e o outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade. Algumas pessoas ficam perguntando o que é Babilônia. Babilônia significa Torre de Babel, que significa confusão. E hoje, irmãos, no mundo em que nós vivemos, existe uma confusão imensa de religiões, onde as pessoas interpretam a Bíblia segundo a sua própria vontade, fazem curas segundo a sua própria vontade. Será que foi Deus que mandou? Nós lemos aqui essa semana, aonde no livro de Mateus 7, o verso 21 até o verso 23, onde muitos naquele dia, na volta de Jesus, vão dizer, Senhor, nós não fizemos muitos milagres, Senhor, nós expulsamos o demônio. E Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, porque não fazem a vontade de Deus. E as pessoas acreditam, por isso que os templos que se dizem igrejas estão abarrotados de pessoas querendo cura. E as próprias pessoas mesmo dizem, eu vou buscar a minha cura. É isso que as pessoas estão procurando, irmãos, a cura material. Mas deixa eu só explicar para os irmãos aqui. Analisem comigo aqui, Jesus, irmãos, quando ele curava, qual era a primeira coisa que ele falava para aquelas pessoas que estavam aleijadas, para aquelas pessoas que estavam com problemas? Que a primeira palavra que ele dizia? Perdoado estão os teus pecados. Fica sã do teu mal. Por que Jesus falava isso? Porque, irmãos, havia uma cultura naquela época judaica em que as pessoas tivessem aquele problema, ele estava carregando a hereditariedade dos seus pais. E Jesus disse para os seus discípulos, se referindo àquele cego, olha, nem ele pecou, nem os seus pais. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. E pasme que eu vou falar para os irmãos, infelizmente esses líderes ensinam para a pessoa que você está passando por isso, está carregando a maldição, está carregando algo ruim, negativo, irmãos. Nós já nascemos nesse mundo de pecado. Não precisa fazer
trabalhos que o inimigo já faz o seu trabalho. A única coisa que Deus pede é que nós seguimos a Ele. Por isso que Ele disse, aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser o meu discípulo. Nós temos que entender isso. E as pessoas ficam agarradas a essas tradições. Então, irmãos, o que significa Babilônia? Babilônia, esses segmentos têm promovido doutrinas venenosas. Alguns exemplos são o quê? A imortalidade da alma. Irmãos, às vezes as pessoas não param para estudar a palavra de Deus, acham monótono e acreditam naquele sacerdote. Quando eles dizem, quando a pessoa morre, não, o nosso irmão, o nosso fulano está na glória. Que isso, irmão? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz o quê? És pó e ao pó voltarás. A Bíblia nos ensina assim. Eu tive no enterro da minha irmã, por meu sobrinho ser de outra denominação, o cidadão, o sacerdote lá, ele falou isso. E quando me deu a palavra, não deu muito certo. Não é isso? Não deu muito certo. Porque nós temos que mostrar o que a Bíblia ensina. Né? Eu não... Os irmãos entendem o que eu estou falando. Então nós temos que falar o que a Bíblia diz. É sim, a palavra de Deus nos ensina. É sim, sim, não, não. Ah, não, mas Jesus disse para aquele ladrão, em verdade digo hoje que estarás comigo no paraíso. Jesus, quando ele morreu, ele foi para onde? Foi para o túmulo. E ao terceiro dia aconteceu com ele. Ele ressuscitou, não foi? Ele não ressuscitou? Porque naquele tempo, irmãos, na língua hebraica não havia pontuação. Mas vocês que estudam um pouco, eu também estudei, só vocês lerem a frase bem claro. Vamos lá. Em verdade te digo hoje que estarás... O que significa essa palavra? Futuro do presente. Estarás comigo no paraíso. Então as pessoas querem, digamos assim, passar para as pessoas algo que a palavra de Deus não ensina. Então, irmãos, e também o tormento eterno de ímpios e a negação de que Cristo existia antes de seu nascimento. E as pessoas acreditam. Não, Jesus nunca existiu. Jesus apenas foi um homem que apareceu aqui, um profeta, como eles acreditam por aí. E acreditam no falso profeta, não é isso? Se matam pelo falso profeta, se matam pelo falso líder, mas pelo verdadeiro profeta que é Jesus, as pessoas não querem nada. As pessoas desdenham. Isso é o perigo. Então, irmãos, quando se insiste em recusar todas as verdades da palavra de Deus, pouco a pouco, a igreja ela vai se declinando cada vez mais. Os irmãos entendem? E a serva do Senhor nos diz que quando nós ficamos como igreja, tumultuando, brigando, discutindo, o Espírito Santo de Deus se afasta. Os irmãos entendem isso? Então, irmão, nós temos que fazer a vontade de Deus. Se existe princípio, é princípio. Se existe regras, é regras. Porque a palavra de Deus diz o quê? É regra sobre regra e mandamento sobre mandamento. No primeiro dia criou Deus isso, no segundo dia criou Deus isso, no terceiro criou, no quarto, no quinto, um dia após outro dia. Deus criou e no sexto dia terminou toda a sua obra, no sétimo dia descansou, abençoou e o santificou. Aí vem os desorientados aí que diz que estudaram, fizeram isso e faz a sua própria interpretação. Eu, às vezes, fico vendo, sem crítica, apenas comentando. Às vezes eu fico vendo as pessoas dizem, mas os teólogos chegaram à conclusão. Chegaram à conclusão errada. Não chegaram segundo a conclusão da palavra de Deus, à luz da Bíblia. A Bíblia, Jesus é muito bem claro que diz assim diz o Senhor. E se Deus diz. As pessoas, irmãos, elas ficam tão desesperadas, querendo cura, querendo milagres, que as pessoas, eles fazem tão sacrifício imenso para poder alcançar um milagre. Não precisa disso, irmão. Não precisa você ficar, fazer um sacrifício imenso. Aí esses cidadãos, eles chegam diante de um canal de televisão, chegam diante das pessoas e dizem, olha, hoje à noite eu estava orando e Deus me revelou que 1000 pessoas vai doar R$1.000 para poder fazer isso. Foi Deus que falou, irmão? Deus pede alguma coisa? Pede dinheiro, pede joias, pede carro, pede casa? Deus não pede isso não, irmãos. Deus pede ao nosso coração. Deus pede a nossa vida e que nós entregamos a nossa vida. E o que a palavra de Deus nos ensina em Mateus 6,33? Buscai o quê? Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois Jesus disse assim para o discípulo, olha, depois essas coisas aqui vos serão acrescentadas.
Não precisa você sacrifício. E as pessoas ficam tão desorientadas. Tem que subir monte, tem que ir para tal lugar, tem que beber água, tem que botar sal, tem que fazer aquilo outro. E as pessoas ficam doidas, irmãos, desorientadas. E os irmãos entendem? Quando nós, irmãos, colocamos a fé nos elementos, nós estamos tirando Deus de lado. A nossa fé tem que ser em Deus. Amém, irmãos? A nossa fé tem que ser em Deus. As pessoas dizem, Zeilton, mas eu já orei tanto. Continue orando. Mas eu continue na igreja. Você vai desanimar? Por um problema, por uma dificuldade. Você vai desanimar? Você vai ficar triste? A serva do Senhor nos diz que existem provações que Deus permite para poder nos purificar, para poder nos moldar, para poder tirar talvez aquela mazela espiritual meus maus hábitos que eu tenho como cristão, e assim a cada passo, cada dia nós vamos subindo o degrau da santificação até nós um dia estarmos com o Senhor na eternidade. Entendamos isso, mas as pessoas, eles já querem ser santos, querem se colocar no lugar de Deus. Quem quis se colocar no lugar de Deus foi Satanás. O que aconteceu com ele? Foi expulso do céu. É por isso que naquele dia muitos hoje estão querendo ser Deus, querendo se colocar no lugar de Deus, e as pessoas, e esses camaradas, irmãos, eles ainda têm a audácia de dizer, vocês sabem que se eu levantar minha mão e falar com Deus, o que vai acontecer? Fica ameaçando as pessoas, fica enganando as pessoas para o seu bel prazer. Irmãos, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que tudo que nós fizermos, nós temos que orar, seguir o modelo da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. É da vontade de Deus que você seja curado. Se for, Deus vai curar, irmãos. Eu sempre falo, até falo para minha esposa, diga que Deus não faz um milagre pela metade. Deus faz um milagre perfeito. E as pessoas às vezes não entendem isso. Aí fica correndo de um lado para o outro, fica entrando em lugares onde não deve entrar, fica bebendo desse vinho misturado com heresias, e o verdadeiro vinho é a palavra de Deus. Não acreditam no que está escrito. Então, irmãos, para enfrentar o juízo, enfrentar tudo isso, nós não devemos nos distanciar de Cristo. A fé em Cristo é a nossa única esperança. Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Os irmãos entenderam? Jesus foi tratado como nós deveríamos ser tratados. Porque eu, ser humano, sou rebelde com Deus. Hoje eu sou santo, amanhã eu posso ser um demônio. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos diz, se vier outro evangelho que não seja o evangelho eterno, que esse evangelho está levando você para a eternidade, esse evangelho ele é anátema. Irmão, se eu estou seguindo uma pessoa que ele não está me conduzindo para o céu, um líder, se afaste dele. Se afaste dessa pessoa, se afaste desse lugar. Vá para um lugar onde você vê que verdadeiramente se fala a palavra de Deus, se ensina verdadeiramente a palavra de Deus, se ensina o verdadeiro caminho que nos conduz à vida eterna. Sem barganha, sem lucros, sem fins lucrativos. O único lucro que nós temos que ter é a vida eterna. Irmãos, Deus já fez o maior milagre em nossas vidas. Qual foi? O milagre da salvação. Quando você desceu no tanque de batismal, Deus já limpou você por dentro e por fora. Você já levantou um missionário no reino de Deus. Eu sempre falo, eu vou falar para os irmãos, eu não cheguei na igreja sabendo nada, não. Eu estudei, eu fiz estudo, participo com a igreja. Eu não pregava, eu tinha vergonha de pregar. Tinha vergonha de orar. Quando eu descobri que queria fazer, fugia. Mas Deus disse, vem cá, não faça isso não, seu cara, né? Eu quero você aqui. E assim, irmãos, mas a gente vai orando, vai pedindo a Deus, e você mesmo vai descobrindo os dons que você tem, os dons que Deus te deu. Mas às vezes, muitos, com o dom que Deus deu, ele consegue enterrar esse dom. Pregador, mas eu não sei pregar. Pregador, mas eu não sei dar estudo bíblico. Mas você sabe sorrir. Olha só. Fica ali na frente, abraça alguém, dê um sorriso, você vê o efeito que vai dar. A simpatia que você tem. Você sabe fazer um convite. Na minha igreja tinha um irmão que ele não sabia ler nem escrever. Mas vai gostar de distribuir folhetos. Era ele, irmãos. Já saía da igreja distribuindo folheto, ia a pé para Campo Grande distribuindo folheto, e de vez em quando aparecia alguém lá querendo fazer estudo bíblico. Amém, irmão? Então é isso. Então, e agora eu às vezes não fico satisfeito aqui, vou para outro lugar.
Vou para outro lugar, não, ali está melhor, ali vai acontecer isso, acontecer aquilo. Então, irmãos, para nós enfrentarmos isso, essas confusões, nós temos que estar sempre perto do Senhor. A vida de Jesus, irmãos, nos oferece, é uma vida em liberdade. Então, hoje, vamos dirigir os nossos olhos para Ele. Vamos voltarmos para Ele, porque Ele promete nos dar paz, repouso e segurança para sempre. É isso que Deus nos concede, irmãos. Deixa eu contar para vocês uma pequena experiência. Assim, lá em casa a gente faz os cultos todo de manhã. E eu tenho esse carro aí, eu sou aposentado. Os irmãos já viram que... os irmãos entendem o que eu estou falando, né? Então, o ano passado, eu tinha que pagar o de PVA do carro e eu não tinha condições. Né? E eu trabalho também com obra, mas também pelas minhas condições eu já não posso mais fazer isso. Aí eu falei com minha esposa assim, falei, filha, eu não posso mais andar com esse carro, se eu for parado numa blitz, eu vou ser rebocado e aí não tem dinheiro nem pagar o reboque, nem pagar nada. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos orar, não é isso? Vamos orar. Até aqui para a igreja está bom, que aqui por dentro, só se der uma falta de sorte muito grande, tiver uma blitz por dentro de 32, né? Então, o que nós fizemos? Nós começamos a orar. Irmãos, foi no mês de maio. Nós começamos a orar e oramos, pedimos a Deus. E eu até pedi a Deus, Senhor, se de repente aparecer alguma coisa para mim fazer, eu só me mostre. Passou uma semana, nada. Nós orando. Passou outra semana, nada. Passou outra semana, nada. Quando chegou no outro mês do meu pagamento, que eu fui ver o saldo, eu tomei um susto. Eu falei com minha esposa, falei, filha, eu não recebo isso aqui não, tem uma coisa errada aqui. Acho que alguém errou minha conta. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, não, está aqui, está o dobro que eu recebo, o triplo que eu recebo. Aí eu olhei assim, aí eu fiquei preocupado, né, irmãos? E eu falei, não, eu vou no banco saber o que aconteceu. Mas de repente me bateu na minha mente assim, eu abri o aplicativo do INSS e vi minha conta, estava escrito lá, irmãos, 3 itens. Um benefício de 2009 da doença que eu tive, que estava retido e liberaram para mim. Para mim, rever isso aí, eu tinha que custear um advogado. E eu nem sabia, irmãos. Eu nem sabia. Paz, o que eu falar para os irmãos, foi a conta certinha de eu cumprir os meus compromissos e com Deus. Os irmãos entendem? E a gente vai ficar, agora vai fazer sacrifícios imensos, acreditar nesses homens que usurpam da gordura das ovelhas para seu bel prazer. Então, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Sabe por quê, irmãos? Deus sabe das nossas necessidades. Deus nos conhece. A irmã White diz que Deus, Ele nos dá o suficiente para a nossa manutenção. A sua farinha, o seu mantimento jamais irá faltar dentro de casa, porque Deus ele vai sempre prover. E concluindo aqui, ele faz um apelo para nós. Quando chegar o tempo de angústia e provas, você não terá mal algum. Ninguém pode acusar os escolhidos de Deus. O Senhor o justifica por causa de Cristo, que deu seu sangue precioso para redimir você. E você quer aceitar essa liberdade, essa paz de Deus? Se nós estivermos ligados em Cristo, irmãos, estivermos em Cristo, o que está acontecendo e que vai acontecer não vai nos abalar. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar e que sua graça floresça em nossas vidas espirituais.